E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. É sempre um prazer estar aqui apresentando mais um programa Ressoar e eu posso dizer que o programa de hoje tá imperdível, viu? Você conhece o programa Vizinhança Solidária da Polícia Militar do Estado de São Paulo? Não? Então fique ligado, porque já já a gente vai te mostrar como ele funciona. E tem mais. No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, vai compartilhar conosco informações que com certeza vão transformar a sua vida. E no Ressoar Vida e Saúde, muita informação de qualidade para mudar a sua vida. O programa Ressoar já começou e tá bom demais. Lembra que no começo do programa eu mencionei sobre a Vizinhança Solidária? É um programa da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bom, chegou a hora de sabermos tudinho sobre ele. Dá só uma olhada nessa reportagem. O programa Vizinhança Solidária, em parceria com a Polícia Militar e os moradores de uma rua ou de um bairro, é um agrupamento de ações que foi desenvolvido para conscientizar as pessoas sobre a responsabilidade da segurança individual e coletiva, diminuindo índices de violência e criminalidade em até 90%. Na prática, o programa é realizado por voluntários, aberto a qualquer pessoa e podendo ser implantado em qualquer rua, bairro e comunidade com apoio da PM. A produção do programa Ressoar visitou os moradores do bairro Granja Julieta, que tem implantado em suas ruas o programa Vizinhança Solidária. Aqui na Granja Julieta ele surgiu como uma necessidade frente às ocorrências, suspeitas. Muitas vezes crimes leves, mas o fato de ter algo diferente do padrão normal na comunidade é o suficiente. O programa ele consiste basicamente na união dos vizinhos em prol da proteção mútua recíproca, o olhar cuidadoso para o próximo, o conhecer o seu vizinho, práticas que no passado eram tão frequentes e hoje, em função de várias características da sociedade, tornou menos frequente. O programa traz essa oportunidade dos vizinhos se unirem e se solidarizarem. Constituímos folhetos para divulgação, folhetos próprios, o próprio programa Vizinhança Solidária na Granja Julieta. E, além disso, os vizinhos também têm conteúdos próprios para capacitação, como um livro específico do programa Vizinhança Solidária, que é um conteúdo completo sobre como desenvolver na comunidade. Esse núcleo de desenvolvimento, aos poucos, foi constituindo os tutores. O programa constitui também a formação de tutores, que são vizinhos que ficam responsáveis pela tutoria da sua rua. Atualmente eu sou tutor de uma das ruas aqui do bairro, né? Eu sou encarregado de uma das missões aí do grupo, que é providenciar as faixas para todo o bairro. Hoje nós praticamente estamos dentro do nosso bairro com 70%, acho que um pouquinho mais, acho que 80% já de todas as ruas cobertas com tutores, né? Que é o papel fundamental para o processo, que é ele que vai fazer o contato com toda a vizinhança, né? Ele faz parte do grupo de WhatsApp reúne todos os tutores e também a Polícia Militar, ou seja, a gente tem um canal direto com a Polícia Militar, apesar de que eventual ocorrência você jamais vai deixar de orientar os vizinhos a fazer a ligação para o 190, que isso é extremamente importante para ter o registro da ocorrência. Está sendo uma experiência bacana, agradável, tal. O que eu acho bacana é esse entrosamento com os vizinhos, né? Você está cuidando da segurança do seu vizinho do lado, do outro, da rua toda, né? Enfim, isso eu acho uma coisa bem legal. A nossa maior ferramenta, acredito eu, que seja o WhatsApp, né? Você vai, um vai chamando o outro. Isso é muito bacana. Agora também eu estou ajudando na parte de projeto deles lá, para a gente colocar câmeras aí ligado ao Detecta, enfim, um monte de coisa aqui para o bairro. A minha função no Vizinhança Solidária é fazer parte do núcleo de desenvolvimento, que é um núcleo básico que começou o programa e que toma realmente as decisões práticas para a evolução do programa. Reuniões, colaborações,
organização de eventos, enfim, uma série de coisas. Fui eu que encomendei o coletinho e também nós temos essa plaquinha que todos os participantes do programa devem ter na frente de suas casas, sinalizando que eles fazem parte desse movimento, dessa iniciativa. Os benefícios são vários. Primeira coisa, contato maior com os vizinhos. Eu tinha vizinhos com quem eu nunca tinha falado na minha vida de moradora. Eu moro nessa casa há 20 anos e foi através do programa que a gente começou a se conhecer. Bom, as reuniões de bairro, elas são feitas da seguinte forma. Nós temos o CONSEG, que é o Conselho Regional de Santo Amaro. Uma vez por mês é marcada essa reunião e o nosso bairro se faz presente nessa reunião. E também nós temos as reuniões que são marcadas, não tem dia assim específico, conforme um assunto que a gente precisa tratar, algum problema precisa resolver, é marcada essa reunião, muitas vezes online, porque presencial, como nós temos bastante gente, às vezes não tem um espaço para todas essas pessoas. Também gostaria de convocar os outros bairros, né, que eles implementem isso, os bairros que não têm, porque é uma coisa que realmente ajuda bastante, ajuda muito a comunidade, integra todas as pessoas, é uma coisa bem bacana. Então não deixe de fazer isso, que vai ser legal para vocês. Caso queira implantar o programa no seu bairro, os interessados devem procurar a companhia da Polícia Militar mais próxima, ou o CONSEG, que dará toda a orientação sobre os procedimentos de implantação. É gratuito. Caso seja necessário, a comunidade poderá custear equipamentos de segurança ou elaboração de placas de identificação, que serão colocadas nos locais onde o programa é desenvolvido. A experiência é fantástica. Você não apenas vai fazer parte de um grupo que vai zelar pelo seu bairro, pela sua comunidade. Você vai se solidarizar, você vai conhecer, vai formar amizades, novas amizades, você vai se surpreender. Participe, é muito, muito importante, você vai ficar mais feliz. O programa Vizinhança Solidária, ele além de promover o alerta sobre suspeitas e a atuação rápida e integrada da comunidade com a Polícia Militar, ele também desenvolve a zeladoria. Então os vizinhos passam pelas calçadas, se tem um calçamento inadequado, um poste, uma árvore, um buraco na via, tudo isso faz parte do nosso trabalho. Participem, conheçam o programa Vizinhança Solidária, saibam mais e usufruam de uma verdadeira rede de proteção social. Nós temos muito orgulho do programa Vizinhança Solidária. Participe você também. PVS é polícia e comunidade trabalhando juntas pelo bem comum, pela paz social, pela segurança do local onde você vive. Se você ainda não participe, busque a Polícia Militar da sua cidade para que você participe conosco do programa Vizinhança Solidária. Juntos cuidaremos do lugar onde nós vivemos. Participe, vale a pena. Que demais essa ação da Polícia Militar, com os moradores sempre preocupados em ajudar as pessoas. Parabéns a todos, viu? Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente volta, não sai daí. Você já parou para pensar nas pessoas que te ajudaram a ser quem você é hoje? Aqui, no nosso país, nós temos muitas crianças, muitos jovens com talentos enormes, só que elas não têm quem as ajude. Por isso eu estou aqui para te pedir, adote uma criança do sertão. Acesse o site. Com R$1 por dia, você pode dar a elas a oportunidade de serem bem-sucedidas. Afinal, o amor é tudo, mas não é suficiente. Começa agora o quadro mais esperado desse programa, o Conexão Social. Assista agora essa bela entrevista feita pela presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva. Bora lá? Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Conexão Social. E o nosso tema hoje será sobre autoconhecimento ou desenvolvimento humano. E eu quero começar
te fazendo uma pergunta. Como está a sua vida nesse momento? Em qual fase da vida você se encontra? Você já descobriu o seu propósito de vida? Sente que está alinhado com seus sonhos, com seus objetivos? Ou simplesmente está deixando a vida te levar dia após dia sem consciência de ser quem você realmente nasceu para ser? Pois é, esse é um tema extremamente importante e que pode hoje ser a resposta que você, que muitas pessoas que nos assistem estão procurando. E para nos ensinar sobre esse assunto, como a gente adquirir conhecimento, eu tenho a grande alegria e a honra de receber uma pessoa que é mestre nesse assunto e que com certeza vai te ajudar muito no dia de hoje, viu? Ela é palestrante, é escritora best-seller, ela também é especialista na vida emocional, em espiritualidade. Ela é a Andressa Carício. Seja muito bem-vinda, que alegria te receber, Andressa. Eunice, a gratidão toda é minha de estar aqui junto com você. Muito obrigada pelo convite e para todos que estão aí nos assistindo. A gente que agradece, a gente sabe a importância do trabalho que você tem feito, quanto você tem se conectado com pessoas que de fato estão passando por tudo isso que eu acabei de citar e além. E a gente quis resumir um pouquinho aqui do que você faz, mas você vai poder contar para as pessoas agora, se apresentar para o nosso público aqui do programa Ressoar, quem é você, o que você faz e como você vem transformando tantas vidas. E eu quero já te agradecer e parabenizar, viu, pelo seu trabalho. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Gratidão, Eunice. Para todos que estão aí no ar nos assistindo, na verdade eu gosto de dizer que eu sou filha de Deus, mãe, tenho 2 filhas, casada, e também eu vim para o mundo da palestra, do desenvolvimento humano. Comecei escrevendo os livros, porque eu sou tabeliã também, muitos não sabem, mas eu sou tabeliã de ofício, eu tenho um cartório, não sei se você sabia. Você começou como tabeliã. Sim, comecei como tabeliã, sempre fui muito estudiosa, é um concurso mais difícil que hoje tem no Brasil, e eu tive aprovação, fui uma das primeiras colocadas, cheguei a ser laureada de turma pela PUC, com mais de 9 de média geral. Que bacana. E como eu tenho muita desenvoltura para a escrita, e eu tinha despertado esse lado emocional, espiritual e mental, eu disse, agora eu tenho que contribuir para as pessoas. Chegou uma hora da vida da gente, não é, Eunice, que não faz sentido a gente chegar lá e a gente não trazer as pessoas para chegar lá com a gente. Sim. Então foi nesse instante que eu comecei a escrever os livros, a ver o programa de TV, as palestras, vim como treinadora emocional. Eu também sou CEO de uma marca de roupa chamada Todo Santo Dia, então eu tenho uma trajetória forte no empreendedorismo. Vários cursos digitais, a gente vai estar conversando, mas o que mais importa mesmo hoje, que eu sinto, é eu trazer toda essa vivência, essa experiência, que é de superação mesmo, saindo de uma timidez profunda, de uma ansiedade, de uma depressão. Olha só. Para conseguir mostrar para quem está nos ouvindo que independente da sua situação de momento hoje, das suas circunstâncias ao redor, você, com a sua escolha, vai trazer diferença ou não para a sua vida. Inclusive, isso é ciência. Tem uma cientista que ela chama Sonja. Ela fala que 50% daquilo que é felicidade na nossa vida é genética. Então, por exemplo, se minha mãe foi uma pessoa, ou é uma pessoa, minha família, minha avó, extremamente depressiva, enfim, 50% é genética. Só que 40% são as minhas escolhas e 10% é circunstâncias. Olha só. E as pessoas não sabem. Então, por exemplo, você que está nos assistindo, digamos que você perdeu alguém, que para mim é uma das maiores dores, é o luto. Então, seja um luto realmente de morte, seja o fim de um relacionamento, o fim de um emprego, é uma circunstância. A gente acredita que aquilo acabou com a nossa vida. A gente não vai sair mais dali. Só que isso é 10%. A ciência já prova. 40% vai ser as escolhas que você vai ter depois daquilo que te aconteceu. Então, para você que está aí nos ouvindo e está passando por uma situação difícil, uma situação de dor, sofrimento, uma inquietude, respira, se acalma e saiba que 10% são essas circunstâncias adversas e
40 vão ser as escolhas diárias. Ou seja, não é o que te aconteceu, é o que você vai fazer com o que te aconteceu. Perfeito. Mediante as suas escolhas. Sim. E os 50% que seria genético também tem tratamento, né? Perfeito. Você vai poder falar deles daqui a pouco, como é que a gente trata, porque isso é extraordinário. Sim. E é tão lindo, Eunice, porque se a gente pensar que 50% é genético e de uma certa forma eu não tenho muito como mudar porque são meus genes, é minha genética, na verdade 90% são minhas escolhas e decisões. Porque se 50 está lá na minha genética e 40 é realmente as minhas escolhas, 50 eu não tenho muito como mudar, o 40 que são as minhas decisões vão equivaler aos meus 90. Sim. Então quem está nos ouvindo não se desespera, porque ainda esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. E você vai ter hoje aqui. Isso mesmo. Hoje a gente vai ajudar você a identificar alguns padrões que talvez você vem repetindo e que nem sabe, que está tudo no automático, né, Andressa? Sim, tudo no automático. E eu queria que você ainda falasse um pouquinho da sua história, como é que você chegou no desenvolvimento, porque você acabou de falar que você também era muito tímida. Sim. Nem sempre você é assim hoje, treinadora, né? Então compartilhe um pouco como era você, porque isso aí cura também, ajuda muito. Nossa, isso é cura. Sempre se fala que os nossos testemunhos são exatamente a oportunidade de cura para o outro. Aquilo que nós curamos em nós é exatamente o remédio para o outro. E quando eu nasci, eu era uma página em branco, como você aí que está nos ouvindo. E como página em branco, nós acabamos absorvendo o que está ao nosso redor, porque aquilo que a gente vê, a gente faz várias sinapses neurais. E aquilo que a gente vê equivale à maioria do que vai se conectar conosco. Então, a nossa visão é uma fonte realmente de futuras atitudes se a gente não tiver consciência. Então, o que aconteceu? A Andressa era uma página em branco, e ela era muito alegre. Eu era uma criança extremamente espoleta, porque eu tenho muita energia. E daí minha mãe e meu pai, na tentativa de me proteger, fazia, não faz isso, você é estabanada, não faz aquilo, você vai errar. Eu era tipo da pessoa que eu chegava na mesa e dizia assim, cuidado, Andressa chegou na mesa, cuidado. Por quê? Porque eu já chegava chegando. E daí isso me tolheu. E eu comecei a ficar quieta, tímida. Na sala de aula eu não tinha coragem nem de levantar a mãozinha. E isso foi repetindo o seu padrão. E eu percebia que quando eu era quieta, ninguém reclamava comigo. Então, de espoleta, de danada, eu comecei a ficar silenciosa. Daí eu casei muito jovem, com 19 anos, e o meu ex-marido, ele era um homem extremamente inteligente. E como ele era fora da curva, eu me sentia muito inferior. Então, eu me tornei uma mulher submissa. É como se fosse assim, eu brinco no meu livro Todo Santo Dia, que eu contava uma história, Eunice, que era assim. Eu dizia, eu jamais quero ser como minha mãe. Porque a minha mãe, ela começou a namorar com meu pai com 15 anos. Ele era 10 anos mais velho que ela. Ela casou com 19. E eu dizia assim, jamais eu quero isso pra mim. Muito bem, 14 anos eu conheci um rapaz, 10 anos mais velho que eu. Comecei a namorar com 15, casei com 19. Meu Deus. E eu repeti o padrão da minha mãe, só que eu não percebia. E daí, enfim, a vida foi seguindo. Eu me tornei uma pessoa muito estudiosa, porque como eu me sentia muito incapaz, eu tinha um senso de rejeição muito forte, eu me achava inferior a tudo, burra. O que eu fazia? Eu estudava mais que todo mundo. E eu consegui ser laureada na minha faculdade, na PUC, me formei na PUC em Direito, e eu estudava demais para concurso. E eu consegui ter aprovação no concurso para cartório, que é um dos mais difíceis que tem. Sim. E quando eu tive essa aprovação, eu entrei no piloto automático. Ou seja, eu pensei assim, tudo que era o sonho da minha vida eu realizei. Eu tinha sonho de casar, eu casei, eu tinha sonho de ter filhos, eu tive. Eu tinha sonho de ter uma profissão bacana, dinheiro, eu tive. Aí quando eu cheguei naquilo que se fala que é o lá, eu entrei num profundo sentimento de inferioridade e rejeição e também de depressão. Aí foi quando eu entrei no desenvolvimento pessoal. E daí nesse instante, aí para você que está nos ouvindo, a sua dor, ela não pode ser dor por dor, sofrimento por sofrimento. Você tem que fazer que a partir dessa dor você encontre exatamente um significado. Porque tudo aquilo que dói é exatamente algo relacionado com o teu propósito e teu chamado. E eu te provo. Essa minha dor da rejeição, da incapacidade fez com que eu lançasse os livros, com que eu virasse uma treinadora emocional, com que hoje eu falasse para milhares de pessoas ajudando as pessoas a saírem desse lugar.
Então hoje, se algo dói muito em você, saiba que a tua cura vai promover a cura de milhares de pessoas, mas desde que a dor não se resuma na dor. E você saiba canalizar, né? Porque às vezes a gente foca só na dor, né? E tem gente que faz até a dor virar alguma coisa de estimação, porque Sim. ela fica escorada ali, ela não pode sair dali, né? Perfeito. E a gente tem que canalizar essa dor, inclusive para curar outras pessoas. E assim vai valer muito a pena, você não vai nem lembrar que sofreu tanto, né? E fica algo tão bonito, porque quando você se recorda, você percebe que o processo ele é extremamente necessário para que a gente consiga alcançar o nosso propósito. Só que se a gente sabe da jornada antes, talvez a gente nem fosse passar por ela, porque vai passar por dor. Sim. É a dor que nos leva a esse crescimento. A gente vê quando a gente nasce, quantas dores, a própria dor de parto. Sim. Você é mãe, eu estava acompanhando, você super atenciosa com sua filha, uma mãe super dedicada. E na hora que a gente vai gerar essa criança, conceber, é por muita dor. Só que se você não passa pelo processo da dor, você não tem o nascimento. Então é nessa conexão entre gerar, dar o nascimento e conseguir passar pelo processo que você encontra a solução dos seus problemas. Sim. E passa para um novo ciclo. Extraordinário isso que você falou. E aí, para a gente tornar as pessoas conscientes, a gente começa agora a fazer esse trabalho. Eu queria que você falasse como é que desperta a consciência, como é que a gente desperta a nossa consciência. Primeiro, que a gente está sofrendo, porque tem gente que acha que o sofrimento é uma coisa normal e ela acostuma com o sofrimento. E tem outra que às vezes fica achando que o problema é com ela nasceu para sofrer mesmo, todo mundo tem sorte, ela não. Como é que a gente desperta a nossa consciência, que a gente tem que usar essa nossa dor, esse nosso sofrimento, e até para a gente se autoconhecer, né? Buscar o desenvolvimento humano. Perfeito. Eu costumo dizer nos meus treinamentos, cursos, que o despertar da consciência, ele vem a partir do autoconhecimento. Aí daí vem uma pergunta anterior, então, vamos dar passinho para trás. E como é que eu tenho o meu autoconhecimento? Primeiro de tudo, os passos que eu dou para o lado de fora, eles têm que ser equivalentes aos passos que eu dou para o lado de dentro. Então, vou dar um exemplo. Se hoje foi um dia que eu vim aqui na TV, estou com você, eu vou ter que ter esses mesmos passos para dentro de mim. Ou seja, me questionando, como foi que foi na TV? Como foi encontrar a Eunice? Como foi esse novo contato? Como eu me senti? Como que foi isso para mim? Então você que está aí, como que eu vou despertar a consciência? É o que Sócrates fazia, por meio de perguntas. Mas se você não silencia, você não consegue despertar. Por quê? Porque você fica extremamente influenciada por tudo à sua volta, pelas pessoas, pelas situações, pelas circunstâncias, e é como se tudo te manipulasse. Aí você não vê aquelas pessoas que dizem assim, mas eu não consigo mudar, não tem como mudar, meu pai é assim, meu marido é assim, meu filho, porque você não conhece a minha casa. Porque se você estivesse na minha casa, é impossível. O caos que é. O caos que... você não conhece meu chefe. Mas daí, vamos trazer o chefe, vamos dar o exemplo do chefe. Quem que decidiu estar lá? Aí a pessoa diz assim, não, mas eu tenho conta para pagar, eu não tenho como sair de lá. Mas eu não estou dizendo para você sair agora. Eu estou dizendo que se você se conhece, se você despertou para a consciência e percebe que ali não é um lugar que te agrada, você tem que fazer um planejamento, se preparar para algo melhor e não acreditar que você não tem capacidade de sair dali. E quando eu digo isso, Eunice, eu falo em relação a todas as áreas da nossa vida. O despertar, para você que está nos ouvindo, às vezes a gente acha que é uma coisa dificílima de se fazer. Não é. Se você está achando difícil, é porque você está se ouvindo pouco. O diálogo interno está pequeno. Você conversa com todo mundo, menos com você. Algo que eu faço todo santo dia. Quando eu abro os meus olhinhos, acordei. A primeira coisa que eu faço é perguntar, Andresa, como que foi essa noite? Ainda de olhinho fechado. Os teus sonhos foram bons? Como foi viver essa noite? Como é a tua perspectiva para esse dia? Aí daí quando eu vou tomar banho, escovar meus dentes, eu me olho no espelho e pergunto, Andresa, me diz uma coisa
que você tem que fazer no dia de hoje que vai te deixar feliz? E às vezes a Andresa responde comer uma pipoca, assistir um filme, ligar para alguém. Mas ali eu já estou provocando um despertar, um autoconhecimento. Então você percebe que são coisas simples? Então você que está nos ouvindo, começa através do diálogo interno, silenciando, se perguntando, porque vamos dizer que você acordou, você diz assim, estou desanimada, estou triste, não queria sair da cama. A própria tristeza é um sinal. Se você não se entristecesse, você nunca conseguiria se alegrar, porque como que eu vou me alegrar se eu estou dentro de ambientes e situações que me desagradam? Primeiro eu tenho que tomar posse, contato com a tristeza. Saber o que está me entristecendo para eu ter passos para sair dela. Olha só que interessante. Então você que está nos ouvindo, não se desespera. Seja lá, não pode ter a negação, Eunice. A pessoa, ela... Ou conformismo, né? Conformismo, que é uma espécie de negação. Estou conformado, ou seja, eu estou negando que algo está ruim. Se eu nego, eu não modifico. Então esse autoconhecimento é se aceitar e respeitar. Respeitar até mesmo os seus medos, as suas incertezas, para que você possa sair desse lugar. Então despertar isso é eu entender que o que me acontece hoje, ou o que eu estou vivendo agora, não está fadado o meu futuro a permanecer nesse lugar. As sementes, quem colocam no solo sou eu. E no dia de hoje eu posso decidir colocar novas, dando outros significados. Muito bom. Então a gente hoje precisa fazer com que o empreendedor que está em casa, que não tem coragem de empreender, a pessoa que tem um talento extraordinário, que não está vivendo o propósito de vida, como é que ela faz para evoluir isso, Andressa? Isso tem toda a resposta aqui, ó, no livro que é lançamento Tô Nem Aí, o que falam sobre mim não é problema meu. Uma das chaves mais importantes para eu desenvolver a minha potencialidade é eu fazer. Não tem como eu virar alguém extremamente experiente se eu não me coloco na jornada. Vou dar exemplos simples, tá, gente? Digamos que você que está em casa quer começar a malhar, ficar forte. Não tem outra forma de você ficar forte se você não for lá na academia. Só que você vai começar com 10 quilos, 20? Não. Você vai começar com pezinho 2, 3, semana que vem você muda a série, e daí você vai mudando os estímulos. Você começou a ver que aquilo ali já está fácil, você vai para outro nível. Mesma coisa jogo. Vocês, quando eram novinhos, jogavam? Minhas filhas jogam. Você começa já lá no 4º, 5º, 6º, 7º nível? Não. Você vai... Primeiro você faz um jogo, aí você consegue para a segunda fase, terceira, quarta. Então, como que eu desenvolvo essa potencialidade? Gente, é fazendo. Só que daí, para eu fazer, eu tenho que estar com a crença muito forte dentro de mim, que é, tô nem aí. O que falam sobre mim não é problema meu. Porque o que impede mais as pessoas de desenvolver as suas potencialidades é o medo. Medo do que os outros vão falar, medo de errar, medo de fracassar, medo de não dar certo. Então você que está aí nos ouvindo, se você tem um dom, como a Eunice está falando, nossa, tem pessoas com dons incríveis, cantam bem, falam... Aí eu queria já te dizer uma coisa que vai destruir tua crença de medo. Você não começou nada nessa vida. Você não começou como artista, você não começou como cantor, você não começou como apresentadora, você não começou como youtuber, você não começou como juiz, você não começou como tabeliã. Nós nos tornamos. E o ato de se tornar é você estar aberto para passar pela jornada. Mas se você for extremamente preocupado com a opinião dos outros e com as críticas, você não dá o passo. Por quê? Porque você não está preocupado com o propósito. Você está preocupado com a reputação. Você está preocupado com a imagem. O medo de ser julgado, né? O julgamento. E sempre vai ter. Você fazendo sempre ou não. Vai ter. Se você não fizer, vamos falar isso que a gente acabou de falar, que talento. E se você fizer, vai falar também. Sim. Sempre vão falar. Sempre vão falar. Então, olha só. Não se preocupa com a quantidade de nãos que você vai receber na sua vida. Porque, olha só, para você conseguir os sims, você vai ter que passar por muitos nãos. Então, quer desenvolver sua potencialidade?
já a partir desse programa hoje. Faz, avança. É tão engraçado, Eunice, que às vezes eu errei 10 vezes algo que eu comecei a fazer e a pessoa, meu amigo do lado que disse que queria fazer também, nem começou ainda. Então, ou seja, eu estou 10 vezes mais avançado. Mas está avançado errando, lógico, porque eu sei 10 maneiras de não fazer. E o outro não sabe nenhum ainda, está lá com medo. E você já prestou atenção que sempre, isso é verdade, você vai concordar comigo, quem critica é quem não está fazendo nada. Perfeito. Porque a pessoa que já chegou lá, que passou por esse processo, que já sofreu, tem essa experiência, normalmente essas pessoas te animam, te incentivam, te inspiram. Pelo menos as pessoas que eu conheço são assim. É perfeito. Mas quem não está fazendo nada, Sim. quem está ali vivendo no automático é aquele que vai te criticar, porque ele não quer que você faça algo que ele não tem coragem. E olha, é forte, às vezes até dentro de casa a gente recebe esses desestímulos. Por quê? Não é nem por mal, porque as pessoas elas não querem que você sofra, elas acham que aquilo é um sofrimento, né? Não, isso que você falou é fortíssimo, porque as pessoas que acabam mais impedindo o nosso sucesso é as que mais deveriam incentivar. Só que elas fazem isso não é por mal, é porque querem te proteger. E como elas não chegaram lá, elas não acreditam que você também não chegaria lá. Por isso que hoje, se eu quero ser um empreendedor, eu não posso ficar conversando com o seletista. Se eu quero, por exemplo, ser uma cantora, eu não tenho que conversar com quem nunca cantou. Se eu quero ser uma best-seller, eu não posso conversar com quem nunca escreveu o livro. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu vou estar limitado às experiências que aquela pessoa teve, que muitas das vezes foram frustrantes. Agora, se eu converso com alguém que chegou lá, a pessoa diz, é possível, vai, faz, eu passei por isso, deu errado aquilo e tal. Então, ouça o que a gente está dizendo. Muitas das vezes, a pessoa que está na sua casa é a que mais vai duvidar de você. Exatamente. E não porque não te ame, ao contrário, por te amar muito, é que duvida de você. E não quer, de repente, ela fazer você sofrer, passa os medos dela para você. Para você. E a gente tem que honrar e respeitar, Sim. porque cada um foi chamado para uma coisa. Perfeito. E às vezes essa pessoa realmente ela não vai fazer. Mas Sim. por que você não vai, né? Então, essa é uma tarde para a gente estimular você a pensar, a sair do automático. E eu queria que você já começasse a falar como é que sai do automático, como é que a gente descobre que está vivendo no automático. E tem muita gente vivendo assim. E, gente, é tão difícil você descobrir que está vivendo no automático. Você sabia disso? Você acha que é normal, né? Porque é normal. O que é automático para eles tentarem entender? Imagina assim, você está na floresta, e daí você vai andando todo dia por aquele lugar. O que acontece? Isso é sinapse neural, tá, gente? Aí você cria um caminho. É exatamente isso que acontece no nosso cérebro. A gente cria um caminho. E para nós e para o nosso cérebro, como ele quer gastar menos energia, ele sempre vai te levar por aquele caminho. Então, realmente, sair do automático não é fácil. Para eu sair do automático... Confortável, né? É confortável. Para eu sair do automático, primeiro eu tenho que perceber, por meio do meu autoconhecimento, o que eu quero, o que eu gosto, o que faz sentido nessa fase hoje da minha vida. Ou seja, você tem que fazer um download de uma nova identidade. Você tem que, como se fosse, olhar para você hoje com 20, 30, 40, 50, 60 anos, não sei a idade que você tem que estar nos assistindo, e perguntar, hoje, o que eu quero? Porque os teus sonhos lá de trás não significam que são os mesmos de hoje. Então, se você não fizer esse autoconhecimento e essas perguntas, você vai viver eternamente naquele piloto automático e nem percebe. Por quê? Porque você já se acostumou, você já sempre está naquela mesma estrada neural. Então, o autoconhecimento, as perguntas, você olhar à sua volta e saber que você pode muito mais. Não é porque hoje você está com uma determinada idade, eu vejo muito dos meus seguidores dizendo assim, eu sou velha demais, eu sou velho demais. Não é. Não é. Nunca é tarde demais para começar, para fazer aquilo que existe no seu coração. Então, você que está nos ouvindo, quer sair do piloto automático? Olhe para dentro. Pergunte, o que eu faço hoje? Realmente eu gosto de fazer? Eu estou satisfeito com aquilo que eu vivo? Ou existem sonhos que eu quero não só sonhar, mas realizar também? Todos nós temos um propósito, um chamado. Algo que nos chama. Antes mesmo da gente vir no ventre da nossa mãe,
já existia um propósito para a nossa vida. E como que eu descubro esse propósito? É na caminhada. Por exemplo, Pedro, eu vou dar uma passagem bíblica, até porque a Bíblia é o maior best-seller que existe. Então, Pedro, ele não descobriu o seu propósito logo que ele começou a caminhar com Jesus. Ele era pescador de peixes, depois ele virou pescador de homens. Mas antes de chegar lá em Atos, segundo Atos, de a sombra de Pedro curar pessoas, ele negou Jesus por 3 vezes. O que eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo? O teu propósito vai ser descoberto na tua jornada. Só que não é algo relacionado com a tua mente. Por que a maioria das pessoas diz, eu queria tanto saber meu propósito, mas eu não descubro meu propósito? Porque você não está conversando com o seu espírito, você não está silenciando, você não está ouvindo o que o teu coração tem a dizer. Porque o nosso propósito, ele sempre está relacionado, não é com nós apenas. O nosso propósito começa em nós, mas sempre é em benefício do outro. Então é algo que começa em ti, mas vai muito além de ti. E é algo que você faz e todo mundo te elogia. Sabe, vamos dizer que teu propósito é falar para outras pessoas. Desde pequeno, as pessoas dizem, nossa, mas você dá uns conselhos tão legais, eu adoro ligar para você. Quando eu tenho alguém para pedir ajuda, eu peço para você. Vamos dizer que você tem um propósito de desenhar. Você desenha, para você é tão natural desenhar, outras pessoas dizem, nossa, pede fulaninho para desenhar, porque ele desenha macaco, cachorro, tudo ele desenha bem. E é algo muito natural para você. Você não acha que é difícil, mas já veio com você, você canta, sempre cantou no banheiro, e diz, nossa, mas você tem uma voz linda, e umas pessoas precisam fazer várias aulas, e você já tem aquela voz. Então, é algo que já existe em ti, começa em ti, mas jamais é apenas para ti. Tanto que o propósito de um pintor é que aquele quadro vá para a casa de alguém, não vai ficar na casa dele. Sim. O propósito de Andresa, quando escreveu o livro, não é o meu livro ficar em casa, é ir para a tua casa. Quando a gente canta, o meu propósito de ser cantora não é a minha música, eu ficar escutando lá a minha música, não. É a Eunice ouvir a minha música. Então o propósito, ele sempre está relacionado com o outro, embora comece em mim. E daí uma dica muito importante, e é um dos maiores motivos que as pessoas não descobrem seus propósitos, é porque eles vão atrás da melhor proposta. Isso é extraordinário. Eles não estão atrás do propósito, e sim da melhor proposta. Qual é a melhor proposta? Aqui está ganhando, aqui estão dizendo que está dando mais dinheiro. Escolhem até a faculdade no momento, né? Isso. Eu queria muito ser médico, mas como agora, no momento, seria robótica ou qualquer outra coisa, vamos empreendedorismo, vou para outra coisa. Então, você que está nos ouvindo, procura ver na tua infância quais eram coisas que você fazia e você fazia bem, que todo mundo falava que você fazia bem. Coisa que você gosta, é algo que você gosta. E começa a perceber que não precisa ser algo, porque também as pessoas pensam nisso, que vai ser algo que vai mudar o mundo. Não precisa. Às vezes o propósito daquela mulher é ser boleira, é ser uma padeira, enfim, e é algo lindo, mas que vai exatamente iluminar a mesa de alguém. Então não precisa ser algo, porque às vezes as pessoas desenharam um propósito de um jeito tão assim que parece que todo mundo vai ter que ser alguém muito famoso. Não se refere à fama, gente. É isso que você tem que entender. Refere-se ao outro, a você deixar um legado. Um legado não significa que é milhões. Se for 2, 3, 4 e você mudou a vida daquele 2, 3, 4, isso já é gigante, porque isso gera corrente. Porque aquela vida que você muda também a vida dos filhos que eles têm e das gerações que vão vir. Então, se nós fizermos diferença em cada pessoa, com um bom dia, com uma atenção, e o propósito, eu gosto de dizer, Eunice, que é nós sermos melhor todo santo dia. Além desse propósito maior, que tenho certeza que foi o que você me perguntou, eu digo que se você hoje ainda não descobriu o seu e está nessa angústia, não fica. Seja a melhor mãe que você pode ser, seja a melhor filha que você pode ser, seja a melhor amiga que você pode ser, seja a melhor profissional que você pode ser. Isso é um propósito. Já começa com o que tem. Com o que tem. Porque às vezes a gente fica esperando algo muito maior, né? Sim. Hoje eu até falava isso com a nossa equipe, porque foi até, tá na Bíblia, quando a gente é fiel ao pouco que está na nossa mão, honrado no muito. A gente é honrado no muito. Então, às vezes, o propósito começa com algo pequenininho e depois isso fica maior. Perfeito. Né? E quem não sabe honrar o pouco, até o pouco que tem é tirado. Tá na Bíblia também.
E outra coisa, eu sempre falo isso para as pessoas que me assistem nas minhas palestras, eu digo assim, não fique triste com os pequenos começos. Porque tudo e nem despreze, pequeno, né? E nem despreze. Você tem que honrar, tem que ficar feliz. Porque as pessoas dizem assim, eu vou ser feliz quando eu tiver minha casa. Eu vou ser feliz quando eu casar. Eu vou ser feliz quando isso acontecer. Não, gente, você tem que ser feliz hoje para conseguir o que você quer amanhã. Porque o que vai fazer você conseguir aquilo amanhã é o tanto de energia que você tem e vai depositar no hoje. E como triste eu vou conseguir ter muita energia? Não, a pessoa triste, ela fica assim, ela senta diferente, a energia dela é menor. Então fica feliz agora. E tem muito a ver com a fé. Porque mais que a fé é a convicção. A convicção é quando você começa a agradecer. Deus colocou dentro de você o propósito. Vamos dizer que Deus colocou o propósito que você vai abençoar milhões de vidas. Aí você já tem a convicção que aquilo é seu e você já começa a agradecer. Assim, obrigada por eu estar abençoando milhões de vidas. Aí é mais forte ainda do que a fé, a convicção. E aí você está abençoando 2 pessoas, mas você já enxerga a multidão. Perfeito. Né? Isso é extraordinário. E aí você começa tomando atitudes, né? Usando as ferramentas. Você deu muita pista aqui, sim, né? Eu, se eu fosse você, adotava. Anota. Inclusive, na palavra de Deus fala que nós não fomos feitos com espírito de covardia, e sim de ousadia. Sim. É muito forte, porque a nossa carne tem medo, mas o nosso espírito, por isso que eu falo, quer descobrir a identidade, propósito, é com o espírito. Sim. O nosso espírito é de ousadia. Então, não se iluda por aquilo que você está sentindo, por aquele medo, porque esse é próprio fruto da carne. Mas o teu espírito é leve, livre e vive em paz. Sim. E as pessoas têm hoje ferramentas, né? Sim. Você mesma, além dos livros que você vai mostrar daqui a pouquinho, você tem uns cursos. Sim. Eu queria até que você falasse um pouquinho do seu trabalho, que é importante para que as pessoas te procurem. Sim, eu tenho inúmeros cursos. Eu tenho o Todo Santo Dia, que é um que já ajudou milhões de pessoas, assim. Milhões não, falo mil, né? O livro que realmente chegou a ser o mais vendido do Brasil, foi 4 meses na lista, mas eu tenho um curso que é o Todo Santo Dia baseado nele, vai ter um que eu vou lançar agora, que é o Tô Nem Aí, que é para quem tem esse problema de timidez, rejeição. Então eu tenho vários, se você for lá no meu link da bio, quem está nos ouvindo, vai lá no meu Instagram, Andresa com Z, Carcio, C-A-R-C-I-O, oficial. E eu tenho os livros, que você consegue todos então, eles aqui, também, sim, estão aqui, ó. Vamos mostrar, inclusive. Vamos mostrar aqui, ó. Aqui o Tô Nem Aí, você vai dizer aí em casa, tá de ponta cabeça? Não, ele é assim mesmo, porque é totalmente disruptivo. Tenho certeza que depois que você lê esse livro, você não vai mais ficar com essa insegurança, com essa timidez toda. Eu te dou todos os passos que eu precisei vivenciar para sair dessa timidez. O Todo Santo Dia, que foi esse best-seller que já abençoou milhares e milhares de vidas. E aqui tem o de espiritualidade, que são os poderes para você se conectar com a espiritualidade. Grandes sonhos. E na mão da Eunice, é o pequeno livro para realizar grandes sonhos. Então, tenho certeza, se você tiver, tem até o kit, vai ser uma grande oportunidade para que você possa começar a viver algo novo na sua vida, porque o algo novo, ele começa a partir de novas ações. Se eu não tenho novas ações, como que eu vou viver algo novo? Então, isso é forte para você que está nos ouvindo. Às vezes você diz assim, nada de novo me acontece. Mas o que você está fazendo de novo? Exatamente, não está tomando nenhuma atitude diferente, sim, né? Então, a gente está terminando, que é uma pena, a gente, né, um assunto tão bacana, mas fica aqui o convite para você voltar. Obrigada. A gente tem sempre uma honra muito grande de falar sobre esse tema, é um tema que eu amo, eu gosto muito dos projetos sociais, que eu sei que você também gosta bastante, e do desenvolvimento humano. Então, está convidada para voltar, viu? Obrigada. E pode deixar a sua mensagem final, que você quiser deixar de recado para as pessoas. Mais um recado, que você já falou bastante. Recado. Olha, se eu pudesse deixar uma mensagem aqui que eu vou deixar agora para você, é não desista dos seus sonhos. Não desista de você, não desista da vida. Você não chegou até aqui para parar. Você não chegou até o dia de hoje para parar. Você precisa continuar, ter fé, força, segurança e saber que aquilo que é propósito de Deus para a tua vida vai se realizar, porque quando Ele dá o querer, Ele dá o realizar. Mas você precisa ter atitudes, você precisa ser perseverante e saber que aquilo que você vive hoje não é o que você vai viver amanhã, a não ser que você escolha que assim seja. Mas você não vai fazer isso, porque esse dia de hoje não foi uma coincidência, foi uma deucidência para que você pudesse estar aqui e compreender que você é especial e que você sim
vai dar a volta por cima, seja de que situação você estiver vivenciando. Muito bom. Muito obrigada, viu? Obrigada, eu. Foi maravilhoso. Obrigada, que Deus te abençoe sempre e volta, viu? Amém, obrigada. Gente, que lindo tudo isso que a gente aprendeu aqui nessa tarde e vai ficar mais lindo ainda se a gente colocar em prática, porque a gente vai ver os resultados. Muito obrigada, viu, por sua audiência. Espero que tudo isso que a Andressa falou aqui seja de verdade a transformação que você esperava, tá? O início, né? O pontapé inicial para você entrar aí nessa jornada de transformação. Quero te pedir para seguir a Andressa, para seguir o programa Ressoar, para me seguir também. Te desejar um ótimo domingo, final de tarde, um grande abraço e até o próximo domingo. Histórias como essa nos enchem, de alegria, enchem o nosso coração de felicidade e essa é a missão do programa Ressoar. Eu curti demais, se você também gostou, pode revelar no nosso canal do YouTube. É só entrar, se inscrever e ficar por dentro de tudo que rola aqui no Ressoar. E chegou o Ressoar Vida e Saúde com muita informação de qualidade para transformar a sua vida. Confere aí! Olá para você que acompanha o programa Ressoar, eu sou Gabriel Monteiro, psicólogo, e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é estresse. Vamos entender como é que ele funciona a princípio? Então vamos lá, o que é o estresse? O estresse é um evento fisiológico nosso. Todo mundo tem estresse e quando ele acontece porque a gente percebe alguma coisa de um ambiente externo, alguma coisa que acontece com a gente e a gente percebe de uma forma negativa, ou seja, ou a gente ativa pelo medo ou pela raiva, né? O que é mais importante entender agora? Todo mundo tem estresse. Então quando a pessoa chega para mim e fala assim, Gabriel, tem como eu tirar o estresse da minha vida? Não, não tem e seria pior, seria muito ruim você não ter um nível de estresse na tua vida. Então o que a gente tem que entender é que o estresse equilibrado faz muito bem pra gente, porque faz com que a gente se motive e supere desafios, dificuldades, ok? Antigamente, quando a gente tinha um problema sério, por exemplo, fugir de tigres, lá atrás, lá muito atrás, ele ativava esse estresse e gerava todo um processo fisiológico para a gente ter mais força, mais capacidade de fugir ou lutar. Então aquele sistema clássico e característico de luta ou fuga, ok? Só que o grande problema é, às vezes a gente hoje tá num trânsito, tá estressado, tá com raiva do trânsito, tá atrasado e tudo mais, o cérebro ele vai gerar o mesmo fator fisiológico de, por exemplo, um tigre correndo atrás de você. Só que imagina, olha a disparidade. Então isso causa muitas coisas negativas pra gente, né? Causa dores de cabeça, oscilação de humor, então você acaba sendo agressivo, impulsivo, um monte de coisa ruim para nosso dia a dia, para nossa realidade. Então vamos lá, como é que a gente pode melhorar o nosso estresse? Não tirar o estresse da gente, mas melhorar, equilibrar esse estresse. Primeiro fator fundamental, autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, a gente precisa entender quais são os gatilhos que geram irritação na gente, quais são os gatilhos que geram medo na gente. Isso é fundamental para que a gente perceba quais são esses gatilhos e comece a interpretar eles de formas diferentes. Uma terapia, por exemplo, é muito bom, mas a gente pode também fazer isso refletindo sobre o nosso dia. Isso é muito importante, legal? Outros fatores que ajudam também a controlar o estresse é meditação mindfulness, e aí dá uma pesquisada sobre isso que é bem legal, e também exercício físico. Exercício físico faz com que você libere a adrenalina e o cortisol, que geralmente o estresse tá bombando no teu corpo, tá? E eu vou deixar vocês com uma técnica poderosa e simples para ajudar no processo de estresse, ok? Então, é uma respiração, a gente chama de respiração focada dentro do consultório, que você vai simplesmente fazer isso. Quando você começar a ficar irritado ou sentir que você está começando a ficar fora de um padrão equilibrado emocional, o que você vai fazer? Você vai respirar pelo nariz, então você vai inspirar durante 7 segundos, contando mentalmente, depois você vai segurar essa respiração por 4 segundos e vai expirar pela boca por 8 segundos. Então é 7, 4 e 8. Fazendo isso durante 1 minuto mais ou menos, já vai dar um sinal para o teu cérebro de que, peraí,
não tem nada de perigo ao meu redor, tá tudo bem, eu não preciso ativar, você não precisa ativar isso em mim, porque tá tudo bem ao meu redor. Beleza? Essa é a dica, espero que vocês tenham gostado e vamos equilibrar o estresse aí, gente. Esse foi o programa Ressoar de hoje. Vocês gostaram? Eu gostei muito. Se você quer assistir a esse programa novamente, é só se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento de Machado de Assis: a gratidão de quem recebe um benefício é sempre menor que o prazer daquele de quem faz o bem. Bonito, né? Isso, né, gente? Muito obrigada aí pela sua companhia. Nos vemos no próximo domingo. Até mais!